Bom, gente, o que está acontecendo aqui no Oi Futuro do Flamengo é, assim, no mínimo, o mínimo que eu posso falar é arrebatador. É um espetáculo que entrou em cartaz e está dando um burburinho no Rio de Janeiro. E que, enfim, eu nem quero falar muito nem como o espetáculo é, nem do que se trata. Apesar de que do que se trata eu acho que dá um pouco pra gente falar. Mas enfim, eu acho que mais do que eu falar, eu estou aqui com os dois atores do espetáculo, que é o Otto Júnior e o Robson Torini, que estão dando um banho de interpretação. Meninos, como eu disse, né, eu não quero falar muito porque, enfim, eu não quero nem elogiar, porque senão vai ficar parecendo que eu estou jogando confete, mas é demais esse espetáculo, né? Queria que vocês falassem um pouquinho do que dá para falar desse espetáculo, né? A primeira coisa, assim, quem entrou primeiro na produção, O projeto é do Robson Torini e do Vitor Garcia Peralta, que é o diretor. Eles assistiram a peça, eles descobriram, eles se apaixonaram. O Robson correu atrás do Sérgio Blanco, que é o autor, conseguiu os direitos. Eu estou adiantando aqui, a parte é dele. Mas então, qualquer coisa você já me corrige. Mas então partiu deles, é todo. Só me cabe agradecer. Tem um momento, um pouquinho de spoiler na peça, que ele fala durante a peça: pô, preciso te agradecer por ter me convidado pro projeto. Na verdade, essa fase deveria ser minha, né? Então o projeto é dele. O que mais pra falar sobre isso? Quer dizer, já tá dando spoiler aqui. Quem vier, bom, enfim, não vou falar também. Não, mas foi isso. A gente fez leituras com alguns atores. E quando foi com o Otto, bateu alguma coisa muito louca da minha parte, não sei da dele. Do teste do Otto. Na leitura. E eu me arrepiei muito, foi muito. Aí quando acabou eu falei pro Vitor e o Sérgio, que tava nessa leitura, eu falei, cara, é o Otto. Aí eles, você não quer ler com mais ninguém? Eu falei, não, é o Otto. Porque, cara, se eu arrepiei, é o Otto. Eu acredito muito no Sexto Sentido, então aí a gente foi no Otto. Foi uma grata surpresa, que eu não conhecia o Otto. Nunca tinha visto o Otto. Foi maravilhoso. E é um trabalho que a gente precisa muito um do outro, né? Absolutamente, assim, não tem como, não existe, assim, tem que estar realmente muito conectado, né? É um espetáculo bastante complexo, e mesmo que você quisesse dizer, né, do que se trata, assim, ele tem algumas possibilidades, né? Se fosse para contar do que se trata, eu posso falar de uma maneira, o Robson pode falar de outra, você poderia contar de uma outra, e estaríamos falando do mesmo espetáculo sem estar mentindo. Então, assim, como ele tem uma trama muito rica, e não é hermético absolutamente, chega de uma maneira muito fácil, né, para o público, de certa maneira. Então, assim, a gente precisa muito um do outro. Sim. Portanto, assim, era fundamental que a gente estivesse muito confortável um com o outro e acreditasse muito um no outro. Não, e assim, eu acho que o fato também de vocês mesclarem a dramaticidade com a dinâmica de contar como é que se dá cada passo, acho que isso aproxima muito a plateia também. Né? Agora, uma curiosidade, você falou que não conhecia o Otto, correto? Sim. E vocês se conheceram há quanto tempo? Na leitura, que foi o quê? Uns 5 meses atrás. 5 meses atrás? Muito pouco tempo. Foi em junho, certamente. Foi em junho. Não, porque... Final de maio ou junho? Porque a gente foram 3 meses e meio de ensaio, 1 mês de leitura de mesa, trabalho de mesa, e 2 meses e meio montando mesmo, indo pra cena. Rotina diária. Eu tô perguntando isso pelo seguinte, porque assim, a encenação é muito intensa, né? Como o Otto falou, né? É uma cumplicidade muito grande em todos os momentos do espetáculo, né? Então eu fico imaginando que isso veio para a vida de vocês. Ou eu estou errado? Ou vocês são inimigos? Seguimos atuando. Não, mas não tem a ver com o que eu estou falando. Não traz uma cumplicidade também, assim, na vida, tipo, caramba, né? Uma parceria, não tem essa possibilidade? Lógico. Sim, esse encontro da gente foi muito lindo, assim, porque eu até falei pro Vitor que confirmou que eu devo seguir o meu Sexto Sentido, porque assim, foi um encontro muito lindo mesmo, tá sendo, porque eu não conhecia o Otto e todo mundo fala isso quando sai, cara, vocês têm uma química muito louca em cena. E tem pessoas que perguntam se a gente era amigos, a gente não era amigos, assim, nunca tinham visto o Otto na minha vida. Nem eu, Robson também, né? Então... Por enquanto tá valendo a pena, né? Tá. Não, mas é isso que você falou mesmo, assim, eu acho que o teatro tem muito disso, né, assim, que são
alguns amigos que não são atores, né, já me perguntaram alguma vez, por que vocês quando vocês se abraçam tanto, né? É porque assim, um processo de ensaio é uma coisa muito intensa, muito onde a gente se mostra, se revela de maneiras muito inesperadas, inclusive até para nós mesmos, quando a gente vê, caramba, olha o que eu fiz em cena, assim, tal. Então, e numa peça como essa, que somos só nós dois, contando toda essa história, levando essa trama à frente, então, assim, obviamente a gente teve momentos, como ela tem momentos de muita emoção, imagina a gente começando a construir, cada vez chafurdando mais nessa história. Sim. Então a gente parar, tipo, começar a chorar, tipo assim, olha, peraí, desculpa, não tá dando pra mim, e começando a levantar questões e tal. Então a gente vai ficando muito, muito próximo. Isso, então, me arrepio aqui. A gente, lógico, essa peça já tá pro resto da minha vida. Acabei de encontrar com a mãe do Robson que eu conheci e agradeci ela pelo filho, por ele ter feito esse projeto, por ele ter me dado essa oportunidade de estar vivendo isso. Obrigado por a senhora ter feito ele existir. É verdade, mas é isso que eu agradeço, porque tá sendo muito lindo, assim, né? Tá sendo... sabe, é quase um deleite, né? Tipo, é uma felicidade, assim, absurda. Muito trabalhoso, né? Muita concentração. Não, se pra gente assistir é fantástico, eu fico imaginando pra vocês a satisfação que é ter o retorno, porque é óbvio, tem muita gente que eu conheço que quando eu falo, eu já fui, aquilo lá é uma coisa de louco, sério. Então, assim, é impressionante. O que te atraiu mais nessa trama do Tebas Land? As pessoas sempre me perguntam isso. E o primeira... Eu achando que tava sendo mega original. Desculpa. Não é isso, mas não é uma pergunta, tipo... Porque faz parte, porque eu gosto muito de responder o porquê. O primeiro momento quando eu li a peça, depois quando eu vi, o momento que me mais tocou é o da epilepsia. Porque eu tenho 3 tias que são epiléticas e eu cresci vendo elas tendo esse ataque epilético. Então isso me tocou muito, num lugar muito meu, que é meu. E eu, cara, quando eu li, eu falei, veio logo essa memória afetiva das minhas tias tendo o ataque epilético. E é curioso, então, desculpa eu te cortar, Robson, mas assim, é curioso porque assim, se você isolar a epilepsia, ela não é determinante na trama. Sim, exatamente. Né? É curioso isso. Nossa, curioso, achei fascinante. E esse foi o primeiro momento que me tocou, assim, foi muito... me remeteu logo às minhas tias. Aí depois, quando eu vi e reli o texto, aí enfim, aí você se apaixona porque realmente é um presente para ator, né? É um privilégio poder fazer o Tebas Land, porque realmente é um presente. É um presente, te dá muitas possibilidades e muitos caminhos e de você brincar, se divertir em cena. Sim. E é isso que a gente busca no dia a dia, né? É bom demais. E já que você falou em caminhos, né? Eu tenho certeza absoluta que esse espetáculo vai ter uma vida muito longa, gente. Até porque assim seja. O Oi Futuro é tipo um pé de coelho, né? Agosto, Tom na Fazenda, inclusive 999. Semana passada eu liguei pro Armando, acho que ele cumprimentou vocês, né? Já veio. Do Abaioff. Sim, ele veio. E aí eu falei, vamos, porque ele quebrou a mão, eu falei, vamos assistir o espetáculo. Ele fui lá. Eu falei, filha da mãe e tal, enfim. Então, e aí eu queria, qual é o projeto que você tem, quais as intenções que vocês têm com o espetáculo em relação à caminhada dele agora? Então, a nossa intenção é de continuar com o projeto. A gente ainda não tem nada, a gente não sabe ainda, né? A gente vai saber agora no final do ano. Estamos esperando respostas. Mas é isso, a gente quer continuar fazendo muito espetáculo, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, e rodar o Brasil afora. Então, isso é a nossa expectativa. Espero que concretize, né? A minha também, mas viu? Desculpa, mas... No caso específico do Tebas Land, assim, né? É um desejo muito forte, porque justamente por ser um trabalho tão intenso, a gente teve que se dedicar e a gente segue muito dentro, a gente precisa de estar muito dentro, assim, não dá nem para pensar em fazer ele pouco tempo, sabe, assim, a gente precisa continuar fazendo, para levar para as pessoas, a gente quer levar esse trabalho para o maior número de pessoas possível, porque eu acho que esse trabalho, ele dialoga muito com
com todas as pessoas. Ele tem muitos pontos de aderência. Então, assim, se você é religioso, se você não é, se você acredita em psicanálise, se você não acredita, se você não tem pai, se você tem pai, se você não tem pai, se você tem filho, se você não tem filho. Isso é uma série de questões que a gente pode ficar falando um tempão aqui. Então, que é muito bom, que então é um nível de contato, de aderência das pessoas muito, muito intenso. Então, mais do que nunca é importante que eu acho que qualquer pessoa com o mínimo de sensibilidade, ela já se identifica muito, principalmente a questão do pai. Sim. Né? Porque você tendo uma boa ou uma relação ruim com o pai, ou mesmo que você faz uma viagem, você... Caramba. Mesmo que você não conheça o seu pai, né? Se você é um filho de mãe solteira, mas um pai te gerou. De alguma maneira. Então, todo assim, pai é um negócio, e mãe, inclusive, também, que falamos sobre. Então, assim, tá vendo? É muita coisa. Você começa, de repente, a questionar o tamanho da importância, né? Quanto é relevante ou não, né, essa relação. Enfim, eu tô falando muito aqui, vocês têm que falar. Pô, meninos, quero agradecer muito. Nossa Senhora, pelo espetáculo, pelo Rio de Janeiro. Nossa, por vocês estarem aqui falando comigo, perdendo tempo de vocês. Não é perder. Tô mega feliz, brigadíssimo mesmo. Obrigado a você. E eu venho de novo. Eu viciei, gente. Fazer o quê? Eu tô viciado nesses meninos aqui, olha só. Obrigadíssimo. Convide seus amigos. Não, com certeza. Hoje eu trouxe uma turminha e quero fazer isso mais vezes. Muito obrigado de coração mesmo. Desejo cada vez mais sucesso. Valeu? Muito obrigado, tá, gente? Valeu, gente. Até a próxima.